Eu disse ontem, falando aqui em Mateus, no capítulo 7, que eu iria continuar hoje a respeito ainda do mesmo tema: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Volta inapelavelmente. Por quê? Vês tu, olhas tu, o cisquinho no olho do teu irmão, quando tu carregas uma trave enfiada patética e caricatamente no teu olho, e tu te ofereces para ser oftalmologista do mundo, como fazem os religiosos? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o cisquinho do teu olho, quando tu vens fazer isso com uma trave enfiada no teu próprio olho? Tu não vês como é patética a tua realidade? E Jesus conclui dizendo: hipócrita, mascarado, dissimulado, bloqueado, autobloqueado cognitivamente, blindado por sua autodeterminação hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho. Cuida primeiro de ti, como nós vimos nos dias anteriores. Então, com o mínimo de cuidado de si mesmo, tendo coragem de se autopsiar, de abrir-se e olhar para si mesmo. Como eu expliquei ontem, do ponto de vista etimológico, a nossa expressão autópsia ou autopsia é totalmente inadequada quando se trata de um vivo examinar o outro que está morto, exceto por uma razão. Exceto em razão da suposição de que o que eu vou abrir no outro, no cadáver na minha frente, para fazer essa autópsia, eu só terei conhecimento de causa para fazer isso se eu entender que vou achar nele as mesmas coisas que eu já sei anatomicamente que existem em mim. Mas a palavra autópsia ainda está mal empregada. É uma biópsia. Falaria muito mais de alguma coisa sobre o exame da vida contida, ou que fora contida, ou que faz parte do aparato anatômico, corpóreo, físico de alguém, que eu vou abrir, examinar, para verificar o que possa ter causado a morte, o que possam ser as causas detectáveis e variáveis na saúde ou não dos órgãos, o que pode ter sido, portanto, a causa mortis daquele acontecimento. É uma biópsia. Quando já está enterrado e sepultado e tem uma ordem judicial para tirar, por causa de dúvidas sobre a causa mortis, para examinar, é uma exumação. Mas etimologicamente foi quando eu terminei, como eu terminei ontem, autópsia diz respeito a eu mesmo me abrir e me olhar. O que do ponto de vista biológico, do ponto de vista corpóreo anatômico, não é possível que eu mesmo me abra com um super espelho ou câmeras aqui em cima, ou monitores, e vá me examinando por dentro. Também eu mesmo não consigo fazer uma endoscopia em mim mesmo. Como eu mesmo não consigo fazer uma colonoscopia em mim mesmo. Eu posso fazer algumas coisas em mim mesmo se não demandarem anestesia. Uma endoscopia. Eu já fiz endoscopia sem anestesia. Aliás, as duas primeiras que eu fiz na vida
foram pavorosas. Pavorosas. Eu, muito durinho, sem dinheiro nenhum, jovem pastor, com problemas gastrointestinais que eu não sabia de onde estavam vindo. Eu aí em torno de 27 anos de idade, e que precisava fazer uma endoscopia, não tinha plano de saúde, não tinha dinheiro para pagar particular, não tinha nada disso. Então, um irmão querido, que era estudante de medicina, me disse: olha, pastorzinho, eu talvez consiga que o senhor faça uma autópsia lá no hospital onde eu faço estágio, comigo e com os meus colegas, com a assistência de um professor. O senhor topa? Só para o senhor ver o que tem aí. E eu fui, faz muitos anos, né? Eu tinha 26 anos de idade, você imagina quantos anos faz. Então, eu cheguei lá. Naquele tempo, a cânula para fazer a autópsia era grossa. E o hospital não tinha dinheiro, era um hospital universitário em São Gonçalo, Niterói. Aquele monte de alunos. Aí enfiaram assim, a sangue frio, aquele negócio para passar pela garganta, meu Jesus. E você ali vendo aquilo. Eu nunca fui de reclamar, não sou até hoje. Eu falei, bom, o máximo que pode acontecer aqui é o pior desconforto que eu já senti até hoje. Mas se não vai me matar, se o negócio é desconforto, deixa enfiar essa mangueira dentro de mim. E eles foram enfiando. E como era uma aula, vocês imaginem o sofrimento. Sem anestesia, o negócio era antiquado. E aí todo mundo tinha que ver. Olha só, o professor dizia, vejam aqui. Aí corria todo mundo para olhar. Agora vamos ver esse outro lado aqui, eu ali. Foi um inferno. A segunda vez, eles de fato constataram que eu estava precisando de ajuda clínica para não agravar um problema gastrointestinal, desse trato gastronômico. Eu fui ao médico e tudo, e ele pediu uma segunda endoscopia depois de um certo tempo de tratamento, e eu continuava sem dinheiro. Tive que ir para o mesmo lugar, me submeter à mesma intervenção, desagradabilíssima, mas que veio a constatar que, graças a Deus, eu tinha me recuperado, eu estava bem. Me foi recomendada uma dieta, eu cumpri a minha dieta e, graças a Deus, até o dia de hoje, o meu trato gástrico é muito bom. Graças a Deus. Agora, eu jamais conseguiria ter feito aquilo sozinho. Mesmo que tivesse um monitor na minha frente para eu ir examinando, porque é totalmente contra-instintual, é totalmente contra-intuitivo e é totalmente contra-racional. Chega uma hora em que o impulso, se depender de você, é para tirar. O impulso é para arrancar. Você só não arranca porque são terceiros forçando aquilo, e você contido ali do lado. E eles brincando para lá e para cá ali dentro, fazendo demonstrações de como é que está o teu interior. Agora, trazendo isso para o nosso tema, que é não julgueis para que não sejais julgados, você pergunta, o que isso tem a ver com a minha interioridade? Tudo. Porque eu julgo a partir de dentro de mim mesmo. Quem julga é o meu coração. Quem julga é a minha mente. Quem julga o próximo, a vida, os outros, em qualquer medida que Jesus diz não. Não julgueis, ele não diz o quê? Ele diz não julgueis. Assim como ninguém pode servir a dois senhores, também não julgueis. Assim como ele diz, não adulterarás.
Assim como ele diz, não vos vingueis a vós mesmos. Ele é peremptório naquilo que afirma. E aqui a peremptoriedade continua presente rascantemente. Não julgueis para que não sejais julgados. Ponto. E pronto. Agora, como eu concluí no dia de ontem, quem quiser acompanhar o processo, tem que fazer a viagem de 2, 3 dias atrás para cá, para entender tudo que eu já falei, e eu não vou me repetir, eu vou só continuar. Ontem eu concluí dizendo que uma das mais difíceis experiências da vida é essa de você julgar-se a si mesmo. Eu cheguei a usar o exemplo da palavra grega que Paulo usa em 1 aos Coríntios, no capítulo 11, na narrativa da ceia do Senhor, na comunidade de fé de Corinto, quando ele diz, examinai-vos a vós mesmos e assim comei do pão e bebei do cálice. E a palavra examinai-vos que ele usa, era a palavra usada para se avaliar a densidade de um material, no caso de moedas de ouro, prata, bronze ou qualquer outra natureza, para ver a consistência. Pelo barulho, eles avaliavam a densidade, a consistência. Eles atribuíam validade, eles atribuíam valor e significado àquele elemento. Então é a mesma palavra que Paulo usa para dizer, julguem-se a si mesmos. Vocês têm que ter a coragem de entender e avaliar as implicações do que é produzido, do que é gerado em vocês, pelo choque com a vida, pelo embate com a realidade. Vocês têm que ter a coragem dessa autoavaliação, dessa autopercepção, dessa autópsia. Eu tenho que aprender a me autopsiar. Você e eu precisamos aprender a nos autopsiarmos. O problema é o desconforto da autópsia, que eu e você temos que aprender. Por isso eu comecei ilustrando acerca das minhas 2 endoscopias sem anestesia, quando eu tinha 26, 27 anos de idade. E a insuportabilidade daquilo, sem o fator anestésico. Com terceiros curiosos me examinando, como foi o caso. E a agonia horrorosa que, se dependesse exclusivamente de mim mesmo, e eu não estivesse ali contido, me segurando, dizendo o que eu disse para mim, se a pior consequência disso é só o desconforto horroroso que eu estou sentindo, então segure a onda, Caio Fábio. E eu fiquei lá aguentando aquele inferno, porque se dependesse só de mim e eu estivesse sozinho, eu teria puxado a borracha para fora. É insuportável. Assim como a autoanálise é insuportável. É por isso que a gente precisa de terceiros nesse autojulgamento. Quando Paulo diz examinai-vos a vós mesmos, ele está dizendo o que a maturidade profunda alcança. É o que a maturidade, em se aprofundando, alcança na gente. Essa capacidade de nos julgarmos a nós mesmos. De não precisarmos de terceiros nos refletindo o tempo todo, nos espelhando, nos mostrando. Isso acontece com crianças. Isso acontece nas exterioridades das nossas apresentações, onde um espelho é fundamental para a gente ver como é que está. Só um pouquinho, deixa eu ver como é que eu estou. Eu estou aqui no espelho do celular, ver se a minha barba está. Mas isso aqui ou tem a ver com um momento só de adequação, ou quando a pessoa é extremamente vaidosa e narcisista,
e que passa o dia inteiro olhando a sua própria imagem, cultuando a sua própria imagem, num, de fato, culto estético de autoglorificação da própria imagem o tempo todo. O que também é doentio, é de uma vacuidade adoecedora. Isso aí não enche a alma de ninguém, não faz ninguém ficar melhor, não faz ninguém crescer, não faz ninguém amadurecer, não faz ninguém se enraizar, não faz ninguém ser transformado. Como eu digo regularmente, é uma existência que acontece só da cara para fora. Como a da maioria das pessoas, é uma existência só da cara para fora. É só olhando os outros e o resto. Mas eu mesmo não me autopsio, porque é um processo doloroso. E se eu não tenho a coragem de me autopsiar, se eu não tenho, e eu vou depois dizer, de onde a gente obtém a coragem, os meios e os recursos para fazermos essa autópsia. Quando a gente não tem, e não é todo mundo que tem essa coragem, essa é a hora em que a gente precisa de um terapeuta, essa é a hora que a gente precisa de um grande e isento amigo, amiga, sincero, honesto, que não tem inveja da gente, que não se compare com a gente, que não queira nos degradar para se sentir maior. É nessa hora que você precisa ter um companheiro, companheira de troca, como a gente dizia nos anos 80, um companheiro de jugo, de caminhada, que divide o peso com a gente. Eu o ajudo, ele me ajuda. Isso era no tempo em que havia discipulado mútuo, sério, entre os cristãos, não apenas aqui, mas no mundo inteiro. Isso é uma coisa gone, ida, acabada, desaparecida praticamente da face da terra. Então hoje é tudo shallow now, totalmente raso, 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 raso. O outro é um competidor, seja ele irmão ou irmã, é todo mundo contra todo mundo querendo passar o outro, de modo que a solidão só aumenta à medida em que os likes crescem, as observações da cara para fora aumentam nos nossos posts de rede social, maior é a solidão da figura pública, maior é a solidão do indivíduo que se acha agora poderosinho, poderosinha, famosinho ou famosinha, e que vivem de aparência, de suposta influência, e por isso fazem o possível para varrer tudo para debaixo do tapete. E há uma hipocrisia no ambiente digital que é equivalente à hipocrisia religiosa dos fariseus dos dias de Jesus. Há uma mentira crescente em todas as dimensões, como a vida da maioria das pessoas não é só apenas uma manifestação de projeção de personas, mas também de personas totalmente irreais, fabricadas, mentirosas e plásticas. Porque a vida real, o cotidiano real, o flagrante real, o trato real, de como as pessoas de fato são, não serve para impressionar ninguém. Então, por isso, a maioria vai ficando cada vez mais cidadão da era pós-verdade. Cidadãos do tempo e do século da mentira, da projeção, do holograma, da disfarçatez, aparência de que vive, mas está morto, como Jesus diagnosticou a igreja de Sardes no livro do Apocalipse, no capítulo 2 e 3. Tens aparência, tens fama de que vives, mas eis que tu estás morto. É o que acontece com a grande maioria em volta.
Para que não seja assim, a gente tem que ter a coragem da autópsia. Eu tenho que ter a coragem de me julgar a mim mesmo, de me examinar a mim mesmo, de ver qual é a natureza, qual é a qualidade do que eu apresento. Tenho que ver a consistência. Isso implica no embate. Isso implica em dor. Como ontem eu mencionei Jung, que diferentemente de Freud, a meu ver, minha opinião de tudo que eu já li de Freud, sobre Freud e da própria pena de Freud, muita coisa, eu nunca vi no Freud um trabalho de autoexame pessoal profundo e radical. Eu disse ontem, é sempre um exame onde o outro é o autopsiado. Ele não é aquele que faz autópsia em si mesmo. O outro é o laboratório, o outro é o experimento, o outro é o guinea pig. Foi assim que Carl Jung começou, seguindo Freud, autopsiando psicologicamente o outro. Até que chegou uma hora na vida dele em que ele viu que ele jamais conseguiria ser completamente benéfico para o público que ele queria ajudar se ele não se autopsiasse. E é onde inicia o processo da grande crise de angústia praticamente insuportável para ele, que acabou colocando num isolamento horroroso. E ele tendo que lidar com aquilo que se projetava, que ele veio a designar como sombras da própria natureza dele, do ser dele, do seu inconsciente, as produções das fantasmagorias interiores que vão se construindo, vão se configurando, vão se definindo, vão psiquicamente se ectoplasmando em nós no curso da nossa existência. E quem não tem a coragem de ou procurar alguém e dizer, olha, faz a endoscopia de alma em mim, faz a colonoscopia, faz a ressonância, examina. Eu estou aqui exposto e aberto para alguém sério, isento, me ajudar. E eu tenho que ainda ter a coragem de ouvir, avaliar e concluir. E concluindo em meu favor ou contra mim, eu preciso ter a coragem de começar a praticar aquilo que possa ser a minha cura. Do contrário, eu jamais serei curado. Jamais. E quando a pessoa não tem a coragem dessa autopsia, não tem a coragem de ele mesmo se olhar como Jung teve, de mergulhar, cair dentro de si, cair em si, que é a expressão que Jesus usa na parábola do filho pródigo, quando diz que depois de um tempo de sofrimento, de embates da vida, o garoto que saiu de casa, que esbanjou tudo, caiu em si. A expressão é essa. Esse loop, esse autoloop, o cara cai nele mesmo, cai para dentro de si mesmo, para se enxergar. Aí eu começo a falar para um grupo que vai se acovardando, que vai diminuindo, que diz, não, é demais para mim, eu não sei se eu dou conta, eu não preciso. Se você não dá conta, mas você precisa, procure alguém, procure o quanto antes. Gente séria, madura, experiente, com história, com estudo e com isenção, para ser ajudado. E gente de preferência que não tem absolutamente nada a ver com você. Porque a amizade e a proximidade corrompem a isenção dos exames, das conclusões e das avaliações. Então, de preferência, gente que não tenha nenhuma razão de natureza pessoal para pender para nenhum lado em seu favor ou contra você. Agora, a maturidade, e Paulo mesmo, que tinha alguns poucos amigos,
com quem ele podia ter essa confiança total. Provavelmente ele tinha Priscila e Áquila, ele teve durante muito tempo Barnabé com ele, ele teve Lucas a vida inteira, desde que entrou na vida dele, nunca mais saiu. Ele teve Epáfras, Epafrodito, pessoas com as quais a gente sente que ele abriu o coração. A gente não sabe até que nível ele abriu. Mas se ele não abriu em todos os níveis possíveis, ele abriu com cada um, como frequentemente acontece, por exemplo, comigo. A única pessoa com quem eu praticamente consigo abrir inteiramente o meu coração é com a minha mulher. Mas é muito difícil, até com a mulher, até com o marido, você ter liberdade para abrir inteiramente o seu coração. Às vezes você consegue abrir só a posteriori, depois que você já encontrou os caroços, depois que você já achou as tumorações, depois que você já identificou os divertículos da alma, depois que você já percebeu onde são os pontos de inflamação interior do seu ser. Frequentemente é quando você tem coragem de dizer, olha, eu descobri isso, isto e aquilo em mim. Mas antecipadamente ou no processo verificatório, a maioria das pessoas não tem essa coragem com ninguém, exceto com um estranho pago, de preferência bem à distância, com quem você abre o coração e recebe um retorno endoscópico, ou colonoscópico, psicoscópico, do que está acontecendo dentro de você. O pneumoscópico, espiritualmente penetrante dentro do seu ser. Do contrário, a maioria passa pela vida e sepulta todos os conflitos do ser dentro do próprio cadáver ambulante, desses que são apenas existentes funcionais, que nunca trataram do seu ser profundo, porque não tiveram a coragem de examinarem-se a si mesmos. Coragem para julgar o outro não falta. Para botar o outro no inferno, para dizer que a mão de Deus vai pesar, para dizer que o outro é desprezível, ou despicable, ou nojento, ou seja lá o que seja, é fácil. A maioria dos idiotas tem esse poder, essa emanação, produzem esse vômito de maneira ininterrupta o tempo todo. E você sabe disso. Suas rodas de amizade são feitas disso, muitas vezes. De troca de julgamentos acerca dos outros. E vai ficando todo mundo feio, horroroso, cegos, perdendo a cognitividade do autoexame, da autopercepção, anulando a maturidade, anulando a cognição, anulando a piedade, anulando o amor, porque o juízo mata o amor, o juízo mata o amor. Quanto mais cheio de julgamento alguém é, menos amor essa pessoa tem. O amor contém muitos juízos na boca da gente. E o amor dissolve muitos juízos na mente, no coração e nas emoções da gente. Muitos juízos. Mas quando não há amor, a coisa mais fácil que tem é vomitar os nossos julgamentos que não passam de projeção da gente, na maioria das vezes, em relação ao próximo. Como Freud disse, mais do que acertadamente, quando Pedro fala de Paulo, Pedro está falando de si e não de Paulo. Quando Paulo fala de Pedro, na maioria das vezes, Paulo está falando de si e não de Pedro. E o que o Freud estava dizendo é que os nossos juízos, na maioria das vezes, são apenas projeções de nós mesmos.
como as nossas antipatias, por exemplo. Toda vez que a gente tem uma grande antipatia por alguém, é um sinal que nós deveríamos usar para autópsia pessoal, para autoverificação. Porque, em geral, quando eu a antipatizo de cara com uma pessoa e vou desenvolvendo antipatia, e os anos vão passando, e a gente que convive com a pessoa vê que ela nunca fica livre daquele juizinho, daquela palavrinha negativa sobre o outro. Toda vez que o outro é mencionado, tem que ter uma coisa rascante, uma palavra cortante, ferina, ruim, perversa, maldosa. O outro parece que se torna irregenerável ante a antipatia desenvolvida no coração. Ele pode até objetivamente melhorar, como queira ou consiga melhorar, mas para aquele que o antipatiza, existe uma imutabilidade de visão. Por quê? Porque, em geral, a imutabilidade decorre da imutabilidade do ser desse que julga. Como ele julga aquele outro, porque ele encontrou no outro semelhanças com aquilo que ele odeia em si mesmo, ele odeia a si mesmo no outro. Ele antipatiza a si mesmo no outro. E ele julga a si mesmo no outro. Porque não tem a coragem verdadeira de dizer: essa minha antipatia renitente, contínua e constante, persistente contra o outro, apenas revela o meu estado de incurabilidade pessoal acerca do que eu não quis tratar em mim mesmo até o dia de hoje. E o outro me é favorabilíssimo para ser objeto dessa transferência, que não está necessariamente nem mais no outro, em alguns casos nunca nem esteve. Ou nos casos em que esteve, a maioria das pessoas melhora. E eu vejo frequentemente gente que já mereceu aquela alcunha por parte do antipatizante de dizer que figura mais antipática. Mas depois de um tempo, eu observei e observo que as outras pessoas, as antipatizadas, vão melhorando, vão crescendo, vão melhorando, mas o antipatizador continua antipatizando, não importa o que o outro faça para melhorar. Por quê? Porque aquele que antipatiza não teve a coragem de lidar com a antipatia que de fato pertence a ele, que é apenas um sinal, um traço do seu próprio ser, que ele não tem coragem de tratar. Então é muito melhor viver com a projeção daquilo no outro. Porque uma das coisas mais difíceis na vida é esse autoexame. É olhar para si mesmo. E como eu disse ontem, já aludi hoje, no caso de Carl Jung, se tornou algo quase insuportável. O resultado foi extraordinário. Por isso que ele veio a dizer depois que não dá para você botar raízes tão profundas, tão elevadas na direção do céu, se antes elas não tocarem profundamente os abismos mais infernosos da sua própria alma. Que ninguém jamais alcança elevação sublime se não tiver a coragem de olhar para a sua própria perdição profunda. E a maioria não tem coragem. Agora, isso pode se tornar totalmente fácil. Aí você diz, como? Quando eu estou falando de fácil, eu não estou dizendo que pode se tornar cínico, porque se for cínico, não tem autoexame. Se não tiver autoexame, não terá percepção. Não havendo autocognitividade, não haverá a escolha da cura. É simples assim. Agora, como é que pode ser fácil? Se é tão difícil, se é tão insuportável, como é que isso pode se tornar fácil?
Foi na minha oração de ontem que eu já antecipei a dica de como isso pode se tornar fácil. Você lembra? Foi depois que eu orei que eu disse: amanhã eu quero continuar falando sobre isso. Isso no dia de ontem. E sobre o que eu estava falando? A minha oração foi sobre graça. Senhor, concede aos que estão me ouvindo a graça, para que afofados, calçados, vestidos com a tua graça, possuídos pela tua graça, todos tenham coragem de olhar para dentro de si mesmos, sem medo, sem culpa, sem as angústias com as quais Jung fez a viagem a ponto de quase perder o equilíbrio mental, no fim de cuja viagem ele encontrou aquilo que o pacificou para sempre, que foi a graça. É por isso que ele terminou a vida, quando perguntaram a ele: você crê em Deus? Ele já nos estertores da vida dele, ele falou: houve um tempo em que eu criei em Deus. Agora, hoje eu não creio mais em Deus. Hoje eu sei Deus em mim. Que é o que eu digo para todo mundo há muitos anos. Eu comecei crendo em Deus, acreditando. Depois eu me esforcei para que eu desenvolvesse uma fé que desembocasse em confiança. Confiança. Não. Mesmo não tendo nenhuma evidência, eu vou me abandonar na certeza da fé, que é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem. Mas depois de atravessar coisas horrorosas, que a maioria nem suportaria, eu tenho uma quantidade enorme de pessoas que eu conheço que já me disseram: se eu tivesse atravessado os infernos de julgamento, de juízo, de apedrejamento, de perversificação, de gente que queria te extinguir, te levar para o nihilo em vida, para o nada, para o nothingness, ainda em existência real, eu não teria aguentado. Provavelmente eu teria me suicidado, eu já ouvi diversas vezes. Como eu já tive amigos que me disseram, naqueles anos de 98, 99, 2000, 2001, eu esperava a qualquer momento que viesse uma notícia de que você tinha se suicidado, porque eu teria me suicidado. Aí logo depois veio a morte do meu filho. E no meio de tudo isso tem todos os acumulados, simultâneos, daquilo que Paulo chama de dia mau, que não é um dia mau, é uma estação má. Que Jó conheceu muito bem. Que é quando o diabo diz: ó, esse cara aí te serve com integridade, com amor, com carinho, com fidelidade. Isso é Satanás falando a Deus, no início do livro de Jó, aqui na Bíblia. Porque tu deste tudo a ele, tu o coroaste com honra, com glória, com respeito, com admiração, com potência e eficácia em tudo que ele faz. Tu abençoas a vida dele, tens abençoado desde o início. Agora, tira tudo isso que tu vais ver se ele não blasfema no meio da tua cara. Não foi à toa que eu escrevi um livro chamado Enigma da Graça. É óbvio que eu não sou Jó. Algumas das coisas que me aconteceram tiveram no meu pecado pessoal um deflagrador. E não foi o caso de Jó. Agora, houve uma multidão de outras coisas que foram oportunização satânica dos amigos de Jó, dos irmãos do Caio, irmãos de fé, dos irmãos evangélicos, dos irmãos religiosos, dos invejosos
aos milhares que se levantaram dizendo: é a hora de retirarmos esse cara do horizonte da existência. E a gente nadar de braçada, porque enquanto ele está aí com essa proeminência toda, ele atrapalha os nossos movimentos. E foi depois disso que cresceram esses doidos todos, com os quais vocês vêm convivendo de 1999 ou do ano 2000 para cá. E eles sabem muito bem que cresceram no meu vácuo. Pois bem, eu sei o significado disso. De todas as coisas caírem de uma vez. E de como a primeira reação pode ser uma tentativa de fuga, de evasão. Foi a minha primeira. Eu falei, se eu ficar aqui assistindo isso, eu vou morrer. Meu coração vai partir. E eu vou infartar. E eu vou cair duro. E eu vou morrer. Eu não quero nem ficar para ficar assistindo isso. Eu me evadi. Fui para os Estados Unidos. Peguei muito sol. Corri. Suei. Dancei. Busquei me divertir. Saí muito com os meus filhos. Fiz novas amizades. Fiz o possível para que aquilo tudo que eu sabia que só crescia em ódio, em babância assassina contra mim, para todo lado, continuava presente, mas eu disse, eu não vou entregar a minha mente a esse processo. Mas chega uma hora em que a evasão tem que parar, que a fuga tem que terminar. E você vai ter que se enxergar. No meu caso, eu tinha muito para ver para fora. Eu estava aprendendo muito sobre quem eram as pessoas que me cercavam. O que foi ótimo. Foram lições extraordinárias que você só aprende quando perde tudo da noite para o dia. E você vê todos os incensadores e todos os incensamentos virarem maldição, perseguição e ódio. Era tudo uma grande dissimulação. Mas não eram as únicas coisas que eu precisava aprender. As principais que eu precisava aprender determinavam e deliberavam uma capacidade de autópsia pessoal, de me julgar a mim mesmo. E não os que estavam fora de mim. Os que estavam fora de mim eram amigos de Jó, óbvios, sem nem poesia, eram tomados de pendância arrogante, eram pessoas malévolas nas suas expressões mais explícitas, não tinha sutileza em nada. Era fácil aprender aquilo, que teoricamente eu já sabia, eu só estava sentindo na carne, pela primeira vez, com uma intensidade incomensurável. Mas a grande viagem continuava a ter que ser para dentro. Aí vem um segundo momento nisso tudo. O primeiro é de evasão, o segundo é de negação. É de você olhar para dentro do próprio coração e começar a querer produzir algumas autojustificações pessoais. Eu nunca sofri de autovitimização, o que foi muito útil para mim. Muito útil. Porque a minha tentativa de autojustificação não foi baseada em nenhum coitadismo pessoal de nenhuma natureza. Eu nunca sofri disso e nunca sofrerei. Isso aí existe como uma abominação no meu ser, essas autovitimizações. Mas a lógica imediata da sobrevivência instintual é aquela que diz, bom, eu tive também algumas razões para chegar onde eu cheguei. Mas logo eu vi que aquilo tudo era estupidez. Era ainda uma tentativa de transferir responsabilidades, quando eu sou um cara que nunca transferi responsabilidades de nada na minha vida para ninguém, nem para o diabo. O diabo sabe que eu nunca disse, foi o diabo que me fez fazer isso. Nunca disse, nunca direi, morrerei sem dizer. Tudo que eu fiz na vida, fui eu que fiz na vida. Aí a negação durou pouco tempo.
Passada a fase da negação, que graças a Deus durou pouco tempo, assim como a da evasão, eu tive que ficar cara a cara comigo mesmo. Eu tive que começar a fazer endoscopia eu próprio, colonoscopia eu mesmo, ressonância da minha interioridade eu mesmo. Só teve uma vantagem brutal em relação à maioria. E é por isso que a maioria nem começa o processo de se enxergar. Foi a graça. Porque eu tinha me convertido na graça. Graça, repetindo, significa essa palavra caris, significa favor imerecido, significa compaixão unilateral, significa misericórdia, que é unilateral, é ter coração para a miséria do outro, é graça. Significa um olhar de compreensão carregado de generosidade, não daquela compreensão que traz justificação, que impede o autoenxergamento. Você está me entendendo? Não. Jamais. Mas para mim eu entendi, porque era só o que eu pregava a vida inteira. Eu já era o grande pregador da graça aqui no Brasil e no mundo inteiro era a mensagem que eu levava para todo mundo. É que não dava para crescer em Deus, em Cristo, no Evangelho, sem o pressuposto e o fundamento da graça de Deus assentados na gente. Do contrário, tudo era neurose, tudo era paranoia, tudo era medo, tudo era pânico, tudo era juízo, tudo era inferno, tudo era fuga, tudo era evasão. É a graça que me dá chão. É a graça que tira de mim o medo para minha autoverificação. Você está me ouvindo? É a graça que tira de mim o medo, que pode produzir em mim minha própria autoverificação, meu autoexame, o meu conhecer-me a mim mesmo. E eu dou graças a Deus, porque o resultado disso é o mesmo da vida de Jó. Jó conhecia Deus, mas no final, depois de passar pelo cadinho, depois de ser levado ao fogo, depois de ser purificado, para que toda a jaça saísse dele queimado, acrisolado na fornalha da existência, do abandono, da rejeição, do ódio injustificado de todos os lados. Quando terminou esse processo de intensidade, de acrisolamento, onde você está dentro da crisálida, gemendo, 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 até que eclode uma borboleta voadora, colorida, liberta de dentro de você. Foi então que Jó disse sobre Deus, depois da crisálida, depois do cadinho, depois da dor, depois de tudo aquilo ao que ele tinha sido exposto. Está no meu livro O Enigma da Graça, que está aí no caiofabio.net, no link livros, para quem quiser ler esse livro importante, existencial, arrancado da Bíblia, e também que projeta a minha existencialidade naquele tempo, embora não seja uma autobiografia, com total existencialização interpretativa, de jeito nenhum, mas eu não fugi e declarei que era uma interpretação existencial do livro de Jó, a partir de Jó e a partir de mim, compreendendo muitas das dores para as quais antes eu não estava preparado para entender. Mas como é que ele saiu desse processo? Se não dizendo, a Deus, antes eu te conhecia só de ouvir, ou só de falar a teu respeito. Com propriedade, com profundidade, eu sabia quem tu eras e podia iluminar o mundo dizendo quem tu eras, mas agora é tudo diferente.
agora os meus olhos te veem. Agora eu não te sei para os outros, agora eu te sei para mim. E agora eu te sei em mim. E agora, mais do que nunca, eu sei que o teu absurdo, aquilo que eu chamei de absurdo, quando tu abristes as comportas da dor e do sofrimento, e tudo, e o dilúvio caiu em cima de mim da maneira mais impiedosamente possível, eu agora sei que fazia parte de um trato que de outro modo jamais teria realizado o benefício que aconteceu por tua misericórdia na minha vida e no meu ser. Foi assim que Jó concluiu, é assim que eu concluí para mim mesmo. Agora eu volto ao tema. Eu preciso aprender a me examinar, a me julgar. Parar de julgar para fora e julgar para dentro. Agora, eu só consigo julgar para dentro, que é o único modo que eu tenho de me maturar, de crescer, de desenvolver a minha salvação no sentido do meu crescimento humano, da minha evolução mental, espiritual, psíquica, emocional, afetiva. É o único modo que eu tenho. É me conhecendo, é me julgando, é vendo as minhas idiosincrasias, as minhas sombras variadas e diversas, sem ter medo das minhas sombras. Agora, porque eu posso andar desassombrado dentro de mim. Eu posso entrar na gruta do centauro da minha alma sem medo nenhum. Segurando o fio vermelho do sangue de Cristo, da graça de Deus, eu posso ir ao mais profundo da caverna do centauro em mim e em você. Dentro de mim é o que me concerne. Segurando nessa linha da graça. E cada bicho, cada monstro que eu fosse encontrando no caminho, cada um que eu encontrei no meu caminho, eu que pensava que já tinha eliminado tudo e todos os males dentro de mim, que eu até então achava ter percebido, fui descobrindo uma quantidade enorme de monstrinhos sutis, com carinhas de anjo, de arcanjinho barroco, malignos e perversos dentro do meu ser. Enquanto isso, houve uma eclosão do meu inconsciente. E eu sonhei longas metragens de autorrevelação simbólico-arquetípica do que existia dentro do meu coração, da minha alma, e não tive medo de me examinar e de agradecer todo dia a Deus, porque aquilo tudo estava brotando e eclodindo. E porque todos os sofrimentos que eu estava experimentando e tinha experimentado e experimentaria eram apenas descascador daquelas crostas que precisavam ser expostas e colocadas em carne viva para que eu mesmo as sentisse e as visse para ser curado dentro do próprio coração. E uma vez sendo curado, desenvolver perseverança incomparável, resiliência indizível, saúde interior, mental, que não acontece sem que a gente faça a viagem para dentro na graça, parando de julgar para fora e julgando para dentro a si mesmo, silenciando os nossos juízos exteriores e dialogando com o coração sem nenhum temor. E como é que a gente faz isso? E eu disse que fazendo assim se torna praticamente quase fácil, depois de um tempo. É porque você fica desassombrado das suas próprias assombrações percebidas. Quando você se enxerga na graça, você fica desassombrado das suas próprias assombrações percebidas, dessas que habitam você e você não sabia. Você agora olha e diz, te achei, né? Era você que estava aí esse tempo todo, disfarçado, com essas emulações, com essas máscarazinhas. Mas eu te flagrei.
E uma vez que você flagra e você acende a luz, porque o grande negócio é acender a luz para dentro do coração. Quando você acende a luz, Paulo diz em Efésios, no capítulo 5, que tudo que se manifesta vira luz. Então, o que antes era a minha assombração, que eu não queria encontrar, agora deixou de ter qualquer relevância. Eu acendi a luz, a clareei e a olhei. E como sombra, ela parecia uma projeção gigantesca. Mas com a luz acesa, com a projeção colocada sobre ela, ela fica do tamanho que ela tem. Se eu projetar uma luz aqui de baixo, lá para cima, isso vai virar um rochedo do tamanho da pedra da Gávea, na projeção da sombra. Mas quando a luz incide de dentro de você para dentro, isso fica só do tamanho que isso tem. E aí começa a tratabilidade, a possibilidade de tratar para curar em você. Eu sei que eu estou falando aqui para um grupo muito pequeno de pessoas, porque a grande maioria não tem mais nem alma, nem mente, nem desejo, nem vontade, nem coragem de se encarar. Está querendo é só o espelho, está querendo é só a aparência, está querendo é só a máscara, está vivendo só de hipocrisia de qualquer que seja a natureza. Mas para quem está querendo saúde humana, desenvolver a salvação, evoluir, crescer, maturação, virar gente, o que eu estou dizendo aqui, até Jung gostaria de ter ouvido na juventude dele. Pode ter certeza disso, até Carl Jung gostaria de ter ouvido. Com o coração bom que ele tinha, com a boa vontade que ele tinha. E você está ouvindo. E só não aproveita porque não quer. Porque isso não é o resultado de leituras e leituras enciclopédicas, embora eu seja um ser de interesses enciclopédicos, mas não foi das enciclopédias que eu fiz essa sinapse, nem essa síntese. Foi da minha autópsia, feita na graça. E por que eu disse que fica fácil? Quando você entende que na graça, e a primeira viagem que eu preciso fazer na graça não é aquela que atravessa o corredor polonês dos meus inimigos exteriores batendo em mim. É também. Não é aquela que me ajuda a atravessar as tentações, dificuldades, tribulações externas a mim no mundo. É também. Mas antes de tudo, a graça está aqui para que eu faça a viagem para dentro de mim desassombrada e desassustadamente, com coragem de iluminar meu ser e de fazer o que se ocultava em mim revelado e transformar o que antes era sombra e treva em luz em mim. Porque tudo que se manifesta, tudo que é diagnosticado, tudo que é percebido, tudo que é encarado na verdade da graça de Deus, vira luz, vira cura, vira saúde, se transforma em resistência, em experiência, em resiliência, em esperança, em superlativo da graça crescente em mim. Agora, por que fazer essa viagem na graça é quase fácil? É porque você não está numa relação de autojustificação. Você já viaja justificado em Cristo Jesus. Você já viaja perdoado para encontrar os seus pecados. Você já viaja perdoado e liberto para encontrar suas assombrações. Você já viaja para dentro de si mesmo, protegido, vestido com o capacete da salvação, cingido com a verdade, usando a couraça da justiça, empunhando o escudo da fé e a espada do Espírito na viagem mais difícil que se tem para fazer, que é no labirinto do próprio ser. Então, é o lugar onde é mais difícil da gente se defender. É fácil, hoje em dia para mim é brincadeira, eu nem sinto, minha casca ficou grossa.
E a experiência imensa, eu nem sinto os ataques de fora. Nem sinto. Não doem mais. O que me interessa é a verdade de dentro do meu ser. É aí que eu viajo e eu passeio todo dia com luz, iluminando, com os faróis do Evangelho, a minha interioridade e o meu ser, como disse Paulo, para que depois de ter pregado a tantos e tantos e tantos, não venha eu mesmo a ser desqualificado diante de Deus. E a maneira é me tornar conhecido a mim mesmo na presença do Deus que me conhece, que me sabe. E eu preciso, à luz da projeção de Deus que revela quem eu sou, para mim mesmo, abraçar essa revelação. E eu só consigo fazer isso sem neurose, sem doença mental, sem desespero, sem angústia paranoica, se eu fizer essa viagem vestido pela graça de Deus. Eu encontro qualquer coisa em mim e digo, já está consumado, entendeu? Tu não tens nem o argumento, não tens mais nem voz, porque o escrito de dívida que tu podias usar contra mim já foi inteiramente rasgado na cruz. E aí aquele leão vira um camundongo e de camundongo ele se transforma num nada. Ele entra na inexistência, ele morre em mim. Mas isso só pode ser feito na graça. Para que seja feito na graça, eu preciso ter entendido o que Cristo fez por mim. O significado de estar pago, está consumado, não são esses pecadinhos dos evangélicos. Sim, coisas vinculadas a tabaco, a beber, a dançar, tudo que não é necessariamente pecado, mas é convenção de costumes, de seitas religiosas cristãs, e que acabam iludindo as pessoas que ficam só julgando os outros a partir dessas idiotices, procurando esses mosquitos enquanto vão engolindo os camelos monstruosos dentro do próprio ser, da própria alma. Mas quando você entende o que eu estou falando aqui já há 1 hora, com muita clareza e simplicidade e ilustrações, aí você desiste do julgamento do outro e pega e usa essa energia na graça, sem dor desesperadora, sem angústia. Na graça eu sofro arrependimentos sem remorsos angustiosos. Na graça eu me arrependo todo dia, às vezes, muitas vezes por dia. Nenhum arrependimento que se eu contasse para você, você fosse considerar qualquer coisa importante, porque não precisa ser importante para você, tem que ser importante para mim. O que importa é o que eu acho em mim que não sou eu, e do que eu preciso ficar livre para que o meu eu real cresça, se expanda e aumente conforme a imagem e a semelhança de Cristo Jesus, a quem eu vou contemplando cada vez mais nitidamente, quanto mais eu vou enxergando e olhando para Cristo Jesus em mim, porque Ele habita em mim. Eu não encontro Jesus fora de mim, eu só encontro Jesus em mim. Eu não encontro Cristo nas nuvens, eu encontro Cristo do meu ser. Na viagem interior, avaliando minhas motivações, minhas supostas razões, minhas autojustificações, minhas manias, minhas taras religiosas, teológicas, acadêmicas, filosóficas, ideológicas, minhas antipatias, meus preconceitos, uma quantidade enorme de coisas, como eu disse ontem, que nos habitam em sutilezas, que a maioria vai morrer sem enxergar, por isso vai morrer sem melhorar. Porque a única viagem de juízo que me é permitido fazer é de mim mesmo. É no exame de mim mesmo, na graça. Do contrário, eu enlouqueço. Eu adoeço.
escapar só como Jung, que depois de ter sofrido tanto o encontro consigo mesmo, percebeu que a saída estava em Deus e na graça de Deus e no amor de Deus, e acolheu isso e saiu do abismo. Do contrário, quem pretende fazer essa viagem sozinho por conta própria vai ficar perdido. A linha vermelha vai quebrar no meio do labirinto onde habita o centauro em você. E você não vai saber sair. É na graça de Deus que já me ancora no trono da graça eterna, que eu posso entrar em mim sem medo de visitar nenhum escaninho de mim mesmo. É quando eu posso admitir a minha constante e contínua necessidade de cura. É só quando eu passo a sofrer do benéfico, do benfazejo, do bem-aventurado, do salutar, arrependimento transformador cotidiano, como era o que Paulo experimentava e nos ajuda a entender. A gente oferece o ser como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para a autópsia do Espírito Santo em nós. Pode me abrir e eu vou contigo me visitar. Aberto, vivo, santo e agradável a Deus. Não me conformo com esse mundo, com esse século. Entrei num estado de não adaptabilidade ao curso deste mundo e às mentiras que emulam e que animam e que são os propellers, os propulsores da grande maioria da humanidade que caminha cega, sepultando seus cegos, mortos e sepultando seus mortos, como Jesus diagnosticou. Não me conformo, não busco justificativas exteriores, mas ao contrário, como diz Paulo em Romanos 12, 1, 2 e 3, eu me transformo pela renovação da minha mente, Eu me viajo nessa autópsia do Espírito Santo, da graça de Deus em mim, e vou levando, vou seguindo Jesus e os passos de Cristo em mim, e vendo onde Ele entra, as portas que Ele abre, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, que sou eu, e cearei com Ele e Ele comigo. É onde a verdadeira comunhão com Cristo Jesus se estabelece. O resto é só mesa chamada de santa ou de Eucaristia. Tem uns mais religiosos que chamam de mesa sagrada, mas é só para fora. Para dentro, a verdadeira Eucaristia, a verdadeira comunhão, a verdadeira viagem, a verdadeira peregrinação não é feita apenas de relacionalidades exteriores e muitas vezes apenas com motivações profundamente questionáveis, não. Começa tudo, antes de tudo e acima de tudo, com a minha pacificação em mim mesmo. O medo de morrer vai embora, o medo de morrer desaparece, o medo de viver com sinceridade desaparece, e a coragem do autoencaramento sobeja em mim. E eu não tenho mais nenhum problema de encontrar qualquer tortuosidade em mim, porque eu encontro para endireitá-la na graça de Deus, para fazê-la conformada com o Evangelho, entrar em estado de conformação com Cristo. É a partir daí que a fisionomia verdadeira de Cristo Jesus vai sendo formada em mim, a partir da eclosão do meu interior. Que só acontece através dessa autópsia, onde eu participo com o Espírito Santo no exame do meu próprio ser. Aí tem um mundo não de meticulosidades religiosas a serem tratadas. Em geral, quando você faz essa viagem para dentro, tudo que não é tema são os temas externos da religião.
Jesus passa batido por eles dentro do teu coração. Quando a viagem é na graça de Deus, segundo o Evangelho, com o Espírito de Cristo guiando você. Aí você vai tangendo, tocando, vendo justamente aquilo que externamente ninguém vê, ninguém admite, ninguém enxerga, ninguém considera, ninguém está nem aí. Mas passam a ser as coisas mais importantes da tua vida. São aquelas que você diz, agora eu entendi de onde vinha aquele bloqueio. Por que eu tinha aquela dificuldade? Por que eu precisava daquelas validações, daquelas afirmações? Por que eu tinha ansiedade por determinados tipos de significado que fossem a mim vindicados, atribuídos? Aí você começa de fato a fazer a viagem do autoconhecimento e nunca sem isso e nunca antes disso, jamais. Agora, para isso você tem que se tornar um ser da graça, que sabe que está tudo pago, está tudo consumado, que todo escrito de dívida conhecido e desconhecido está rasgado, que você está absolvido dos pecados que lhe são ocultos, daquilo que você em si mesmo jamais conheceu, e que só pode ser conhecido como revelação do Espírito Santo e só pode ser curado se você fizer a viagem de autotratamento, de autópsia, na graça de Deus. Quando o óleo do Espírito Santo vai untando as feridas interiores da gente, sarando a gente, perdoando a gente, e perdoando a gente de não ter perdoado, e ensinando a gente a perdoar, ensinando a gente a desantipatizar, ensinando a gente a esquecer, ensinando a gente a purificar a mente consciente e inconsciente, ensinando a gente a fazer uma lavagem do interior profundo, iluminando todos os escaninhos e dobras e grutas e cavernas do ser, enchendo-nos de luz, porque como diz o Salmo, um dos salmos de Davi, na tua luz vemos a luz, é na tua luz que vemos a luz. Aí você veja como o que começa dizendo, não julgueis para que não sejais julgados, e que tem a ver com aquilo que a gente faz o tempo todo, que só traz juízo sobre nós, quando deixa de ser algo que a gente faz da cara para fora contra os outros, passa a ser uma necessidade de saúde humana para dentro de nós mesmos. Aí é quando eu avalio quais são os meus critérios, e vejo que os meus critérios são frequentemente horrorosos, dissimulados, moralistas, judiciosos, preconceituosos, com os quais eu julgo, são as minhas antipatias, as minhas medidas com as quais eu não me meço, mas eu meço o mundo inteiro, que eu não aplico nada daquilo a mim, mas aplico tudo contra os outros. É a partir do juízo que eu faço do próximo que eu tenho a melhor chance de ir me convertendo a essa consciência que eu estou propondo a você aqui e agora. Você, a partir da quantidade de juízos que você faz para fora, você comece superficialmente já a tematizar a quantidade enorme de realidades que você tem a resolver dentro de você. Quem me dera todo mundo estivesse ouvindo o que eu estou dizendo, inclusive uma quantidade enorme de terapeutas, de coaches, de pastores, de sacerdotes, de gente que supostamente se oferece para ajudar os outros e não consegue ajudar nem a si mesmo. Quem me dera isso tudo se transformasse numa fala mundial ouvida pelo mundo inteiro com atenção, porque isso podia mudar uma quantidade enorme, milhões e milhões de pessoas poderiam ser alteradas se houvesse a corroboração do testemunho do Espírito Santo, dizendo no coração de cada um, tudo que você está ouvindo é tudo que você precisa. Está à mão e é realizável.
E pode acontecer, se você fizer a viagem no Evangelho da graça de Deus, buscando a semelhança de Cristo Jesus, não como imitação de comportamentos, mas como transformação de entendimento no aprofundamento do seu ser, nas dimensões onde Cristo cresce. Como diz Paulo, assim habite Cristo ricamente nos vossos corações pela fé. Senhor Jesus, eu te entrego essa palavra, te entrego esse dia, te entrego as lógicas do Evangelho, as tuas lógicas, Jesus, o teu Logos, encarnado e praticado por ti, como perdão para as nossas muitas culpas, deficiências e tortuosidades, e como graça que tu aplicas ao nosso ser, para que a gente não tenha medo de se conhecer, de se auto-perceber, de se autopsiar na tua luz, para que nos examinando e nos enxergando, nós sejamos curados e assim comamos do pão e bebamos do vinho e participemos da comunhão humana de maneira sarada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É o que eu te imploro. Eu te imploro, Espírito Santo, tu sabes que eu estou em ti, que tu estás em mim, que eu creio no teu poder. E creio que eu não estou falando ao vento, nem para as araras que gritam ali em cima. Eu entrego, eu sopro essa palavra nas tuas mãos, pedindo que tu a apliques e que ela não volte vazia para ti de modo algum, antes que ela produza o fruto da transformação necessária. É o que eu te imploro, em teu nome, Jesus. Amém e amém. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Faça um esforço. Faça um esforço de vencer todo esse medo, essa covardia de autopercepção. Essa vida de boneco, de Barbie para fora, que você vive de maneira patética. Sinto te informar, mas é patético o modo como você vive. Por mais bem disfarçado de piedoso, de piedosa que você seja. Eu, pelo menos, na minha simplicidade, te enxergo. Imagina só aquele que tem os 7 olhos como chamas de fogo, que te vê por inteiro, o que diz de ti e de toda a tua dissimulação piedosa, ou moralista, ou judiciosa, ou de qualquer outra natureza.